Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Estamos agora aqui com mais uma particularidade da Palavra de Deus, compartilhando com você o nosso estudo que permanece no livro de Gênesis. No vídeo anterior, nós falamos sobre a confusão de todas as coisas com relação à Torre de Babel, quando Deus interviu naquela construção orgulhosa, onde a exaltação do homem era o objetivo principal. E Deus, então, através de um conselho divino, na sua manifestação triunitária, ele dispersa o povo por todas as partes. Agora nós temos as nações em seus respectivos territórios, e então o Senhor, ele passa a lidar com famílias, especificamente a família de Abraão. O foco da Bíblia agora se concentra em um homem e a sua relação e o seu chamado diante do Senhor para uma missão extraordinária. Deus, então, ele decide formar, através deste personagem, uma nação. E nesta nação ele faz concertos até que cumpra todos os seus desígnios na terra. Pois bem, capítulo 12 do livro de Gênesis, nós temos, portanto, até o capítulo 25, a história que cobre a vida de Abraão. Em primeiro lugar, nós temos aqui a conversão e o chamado de Abraão. Está aqui no capítulo 12, 1 ao 5. Em primeiro lugar, nós temos uma família que reside em Ur dos Caldeus. No capítulo 11, versículo de número 31, a Bíblia diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então, a Bíblia fala do lugar onde Abrão residia. Em um lugar em Ur. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus agora, era que Abrão fosse para as regiões de Canaã, onde Deus ali trabalharia com ele e com os seus descendentes. Pois bem, nós temos, portanto, nos versículos de 1 a 5, esse chamado glorioso. A Bíblia diz: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra
que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, os povos da terra serão abençoados. Você está vendo aqui o chamado de Deus a um homem e quantas promessas que Deus faz a este homem? E isso fica de alerta para o Brasil e para as pessoas que se levantam contra o povo de Israel. Abraão é o progenitor desse povo e, consequentemente, todos que se levantam contra Israel serão amaldiçoados. Mas aqueles que oram, aqueles que lutam pela causa de Israel, serão abençoados por Deus. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, nós temos, portanto, aqui essa promessa maravilhosa. A partir de Abrão, Deus fará, portanto, uma grande nação. Deus o abençoará, engrandecerá seu nome, conforme lemos, e fará com que ele abençoe outros. Aquele que abençoarem Abrão serão abençoados. Aquele que o amaldiçoar será amaldiçoado. Toda a terra será abençoada nele. Isso ocorrerá através de Jesus Cristo, meu amigo, um descendente de Abrão. E olha que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E todo aquele que acreditar em Jesus Cristo, entregando a sua vida, recebe a bênção do Senhor. Esta promessa Deus fez a Abrão neste momento do seu chamado. Pois bem, como nós vimos aqui o chamado desse grande patriarca, nós temos aqui agora a peregrinação de Abrão. Quando ele ouve a voz de Deus, é interessante que ele sai de Ur dos Caldeus acompanhado de Terar, seu pai. E como eu disse no vídeo passado, Terar era o patriarca, era a autoridade da família. E como Terar, saindo dali, levando consigo Abrão e Arã e Ló, evidentemente pararam em Arã. E ali falece Terar. E Abraão toma, portanto, as rédeas da família, como patriarca, como aquele que é o chefe do lar, do clã. E ali foi então que Deus apareceu a Abrão e lhes fez promessa. Então nós temos aqui a promessa de Deus, conforme já lemos, a peregrinação no capítulo 12, versículo 4 ao 5, Abraão viaja de Ur para Arã, e de Arã ele parte para Canaã. Tudo dentro de um chamado divino. Vamos ler então a palavra de Deus que diz: partiu Abrão, olha, partiu Abrão, como lhes ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram.
Então, em obediência à voz do Senhor, Abraão parte com a sua caravana, sem rumo, certo, apenas acreditando na visão de Deus, no chamado de Deus, na promessa de Deus. E Deus fez as promessas conforme falamos, de fazer de Abraão um grande povo e através dele abençoar todos os moradores da terra. E aqueles que o amaldiçoarem seriam amaldiçoados, mas aqueles que o abençoarem seriam abençoados. E nós temos a bênção de Abraão na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era da tribo de Judá, o Deus encarnado. Ele veio, conforme nós sabemos, e você conhece a história, e nasceu de uma família da tribo de Judá. E Jesus Cristo é a bênção para aqueles que o acreditam. E nós o acreditamos e por isso desfrutamos dessa maravilhosa presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, como resultado da promessa de Deus feita a Abraão. Pois bem, a Canaã de Abraão, capítulo 12, versículos 6 ao 9. Abraão, ele parte para uma região de Canaã chamada Siquém. O Senhor promete dar Canaã a Abrão, e Abrão edifica um altar naquele local. Veja no versículo 6 e o versículo 7, a Bíblia diz: Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Preste atenção, pois os cananeus, heveus e tantos outros povos pagãos habitavam a terra que Deus deu a Abraão. E esse povo, mais tarde, teve que ser retirado dali, sofrendo uma punição divina, um juízo de Deus, merecidamente, justamente, e esse juízo veio sob a espada de Josué, coisas que veremos no futuro. Pois bem, o verso 7, o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ora, em Siquém, ele tem um encontro maravilhoso com Deus, com o Eterno. E ali, quando ele menos esperava, essa visão gloriosa, essa presença maravilhosa que autentificava aquela terra como sendo agora de propriedade de Abraão. E Abraão, vendo então e desfrutando dessa relação com Deus, ele oferece a Deus um holocausto, um sacrifício. Você lembra do sacrifício lá no Éden? Você lembra do sacrifício de Noé? Você lembra do sacrifício de Abel? O povo de Deus, o povo cristão, o povo espiritual, era um povo de sacrifício. E o sacrifício era uma simbologia do esperado Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Portanto, desde Adão até Cristo, todos eles esperavam pelo Redentor que pudesse expurgar seus pecados, pois sacrifício de animais jamais tem o poder de tirar o pecado do ser humano.
mas como um simbolismo. Eles acreditavam piamente no retorno, na vinda, no surgimento de um homem que pudesse tirar o pecado das pessoas e do universo. Glória a Deus. Pois bem, disse quem Abraão parte para Betel, pois ele era um peregrino. E em Betel, Abraão edifica outro altar. Abraão, ele era um homem cuidadoso com o sacrifício. Ele era um homem cuidadoso com a vida espiritual. Mas isso não quer dizer que Abraão não falhava. Ele cometeu muitas falhas. Talvez compreensível pela época em que ele viveu. Talvez compreensível pela cultura da sua época, pois não podemos jamais questionar a integridade e o caráter de um homem de Deus. Mas veremos aqui agora Abraão em Betel, capítulo 12, 8 e 9. Ele edifica um altar. Veja o que diz a palavra. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! Um homem que sai de Ur dos Caldeus, acompanhado dos seus pais. O pai falece em Harã e dali Deus lhe aparece e faz promessa e o chamado glorioso acontece. E em obediência, desnorteado, ele sai rumo a Canaã. Em Canaã, ele chega em Siquém. Deus aparece a ele, renova o pacto, e ele então peregrina mais para dentro da terra de Canaã, até Betel, onde faz mais um sacrifício a Deus. E ali ele começa a invocar o nome do Eterno. É Deus e o homem e Deus, ambos vivendo uma harmonia de relacionamento. E é aqui que acontece toda a bênção de Deus na vida das pessoas. A partir do momento em que você se relaciona e invoca o nome do Senhor. Pois bem, nós vimos aqui então Abraão peregrinando em Canaã. E como eu disse para vocês, como todo homem de Deus tem seus momentos espiritual lá em cima, mas tem hora que parece que estamos cedendo à carne. E foi exatamente isto que Abraão fez. Ele vivendo naquela cultura diferente, vendo homens ímpios morando em uma terra que Deus acabara de dar certidão de posse a si, ele então percebeu que tinha grandes desafios para vencer. E isso abalou a sua estrutura espiritual. E é exatamente sobre esse ponto que nós iremos observar na vida deste grande homem de Deus. A carnalidade de Abraão. Que coisa! Vamos à primeira ocorrência. Pois isso é importante para que você jamais suba em um púlpito e aponte os seus dedos para alguém condenando essa pessoa. Pois Deus não se agrada quando condenamos as pessoas, quando julgamos as pessoas.
pois quem nos conhece e conhece o nosso coração é Deus, o Senhor. Pois bem, capítulo 12, versículo 10 ao 20. Nesse texto, nesse conteúdo, nós temos aqui o primeiro problema que acontece, de ordem natural. E o que problema, irmão Fábio? É exatamente a fome. As coisas vão bem quando tudo está bem, não é verdade? Quando você está com dinheiro no bolso, seu carrão na porta, sua casa com água e com luz, tudo funcionando em perfeita ordem. Não falta nada. Agora, ser submetido por uma crise de fome, fome por todas as regiões, e Abraão tendo em sua responsabilidade servos e servas, animais, era um fazendeiro próspero, a responsabilidade dele, evidentemente, era grande. Mas, quando ele percebe que estava enfrentando uma fome, a sua fé parece que decai. Parece que ele toma uma atitude de carnalidade e passa a cometer algumas falhas. Pois bem, Abraão, então, ele vai de Canaã para o Egito, para fugir da fome. Lembra de Abimeleque e Noemi? Quando houve fome em Judá, eles saíram da sua terra sem pedir consentimento a Deus e foram para Moabe. Que triste aquela viagem, pois Deus é o Deus que te livra no meio da fome, no meio do problema. Não há necessidade de você querer fugir das situações, mas Deus é o Deus que te livra na fornalha, nas águas profundas. Ele é o Deus que te livra. Mas parece que Abraão, ele deixou que a sua fé fosse vencida. E ele então sai de Canaã e vai para o Egito procurar meio de sobrevivência no Egito. Não tinha nada demais ir ao Egito. Só que ele comete algumas coisas, pois agora ele ia enfrentar o povo egípcio, tentando escapar da fome. E como eu disse, assim como Abimeleque, como Noemi, foram para Moabe, o resultado foi: morreu Abimeleque, morreu Quilom, morreu os filhos de Noemi e ficou apenas 3 viúvas. Consequência de uma fuga, quando deveria orar e esperar que o Deus que manda a fome, ele protege e manda alimento para os seus filhos, como fez com Elias. Elias estava passando uma crise, mas Deus o sustentou na fome, na diversidade. Vamos então ao texto. Versículo 10, a Bíblia diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Olha o que Deus permite que um dos seus escolhidos passa para a experiência própria com Deus. Pois bem, queridos, em meio a essa situação, nós vemos aqui a falsidade de Abraão. Temendo por sua vida, Abraão pede que Sarai passe por sua irmã. Ele disse: olha, amor, quando nós chegarmos no Egito, não diga que você é minha esposa, mas diga que você é minha irmã. Porque se eles souberem, vão me matar. Você é linda.
E Faraó é cobiçoso, é maldoso. E por causa da sua beleza, eu posso perder a minha vida. Então, quando chegarmos lá, que eles perguntarem, diga que você é minha irmã. Pois bem, 11 ao 13, a palavra diz assim, ó, quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você com vida. Então não diga que você é minha mulher, diga que é minha irmã. Falsidade, declínio da fé. Se bem que ele era meio-irmã, mas isto mostra a falha do homem, mesmo um homem de Deus. Eu não sei por que aparece na mídia os caras criticando, agora a onda é criticar da vida dos evangélicos. Pegam os pastores que têm nome na mídia e vai atrás dos seus fracos, dos seus praticados, para expor ao ridículo na internet. Será que vocês não percebem que o homem falha? Ele pode ser santo ao nível mais alto, mas chega um momento que ele fracassa. Só que nós temos um Deus que nos levanta. Ainda que tu caia, não ficará prostrado, porque eu te tomarei pelas minhas mãos e te erguerei novamente. Então não precisa você sair por aí procurando as falhas dos pastores, dos cantores, das pessoas que têm nome na mídia, para levá-los ao ridículo, porque você está fazendo pecado para você e não para eles. Pois bem, nós temos aqui esse momento, esse declínio espiritual, mas nós temos aqui o favor. Por quê? Porque aqui na Bíblia, no texto 14 ao 16, Faraó recompensa Abrão com riquezas por causa de Sarai, provavelmente pretendendo casar-se com ela. Ele então dá muitas riquezas para Abrão. Olha, é o nosso cunhado, é o meu cunhado, então é mais do que merecedor que eu abençoe Abrão. Só que Deus trouxe um livramento e veio a frustração entre os egípcios por causa de Sarai. Porque Deus não permitiu e mandou praga para o Egito. Mandou praga para Faraó, para que não tocasse na mulher que ela era casada e o marido dela era profeta, e Deus repreendeu. Por isso que, graças a Deus, o Senhor sabe que nós somos falhos. Deus sabe que vamos pecar. Por isso ele já prepara a reconciliação, a restauração, o perdão, para que você saiba que Deus, ele permanece fiel, ainda que nós fraquejamos. Pois bem, nós temos aqui, portanto, do 14 ao 16. A Bíblia diz, quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. E vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Olha que perigo, que situação. Mas Deus estava ali presente, conforme nós conhecemos a história. E o que acontece? Quando a mulher, quando Sarai estava sob o poder de Faraó e sob elogios dos egípcios, Deus então frustra os planos diabólicos de Faraó e seus súditos
e concede vitória ao nobre casal. Por isso, no versículo 17, Deus envia praga a Faraó e a toda a sua casa por causa do seu plano de casar-se com Sarai. Meus irmãos, vamos aqui ao versículo 17, veja o que a Bíblia diz. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com grandes doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. E quando eles se viram frustrados, quando viram em situações complicadas, aí então começaram a consertar as coisas. E aqui nós temos a fúria. Bendito seja Deus. Versículos 18 ao 20. Faraó repreende Abrão por sua mentira e manda Abrão e Sarai embora. Ficou furioso o Faraó. Ficou muito furioso. Mas o que você fez? Né? Vamos ao texto para que a gente tenha uma visão mais contundente. Versículo 18 ao 20 diz a palavra. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá embora. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. E graças a Deus, pela intervenção de Deus, Abraão saiu dali mais rico. Faraó não tocou na sua esposa e, por misericórdia divina, Deus poupou esse casal, pois Deus tinha um plano maravilhoso pela frente. E é o que nós vamos continuar na próxima videoaula, falando sobre a peregrinação de Abraão, recomeçando novamente a sua vida de fé. Se ele permanecesse em Canaã, Deus o livraria e o sustentaria em meio à fome. Mas, como eu disse para você, até mesmo os homens prediletos de Deus falharam, pecaram, deixaram que a carnalidade tomasse conta das suas forças. E a sua fé então diminui. Mas mesmo assim, mesmo saindo de Canaã, fugido da fome, para o Egito, que significa o mundo, o pecado, a devassidão, mesmo assim, a misericórdia de Deus o acompanhou e o livrou. Glória a Deus. Queridos, Deus o abençoe. Na próxima videoaula, estaremos falando aqui sobre o recomeço de Abrão. Ele retorna a Canaã, ele retorna ao altar e ele retorna à comunhão com Deus. Tudo isso serviu para o fortalecimento da sua fé. Tudo serviu para a experiência mais próxima com Deus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, dê um joia, deixe o seu comentário. Estamos sempre juntos. Deixe sua pergunta, tire suas dúvidas juntos conosco. E assim vamos sendo abençoados e abençoando a vida de todos através da palavra de Deus. Uma ótima tarde em nome de Jesus.